E aí, turma, aqui é o JP e a gente vai dar sequência agora ao nosso estudo das funções orgânicas. Lembrando que a gente agora está estudando as funções nitrogenadas, ou seja, aquelas que contêm nitrogênio. Bom, aqui a gente tem hoje para tratar uma função um pouco menos comum, mas que pode aparecer para a gente, é a função chamada nitrocomposto. Como o próprio nome diz, tem aqui para ajudar a gente na nomenclatura. Vamos lá aprender a reconhecer ela. Uma função do tipo nitrocomposto, né, uma substância que pertence à função, apresenta o grupo nitro, que é o grupo NO2. Atenção para esse grupo NO2, ele pode aparecer de algumas formas para a gente, tá? Então, ou pode vir um NO2 emendado num radical orgânico, ou esse NO2 pode vir com as suas ligações amostra. Aqui, cuidado, ó, temos dessa forma aqui. Perceba que o nitrogênio está fazendo, nesse caso, uma ligação a mais do que era o esperado para ele. Ele faz 3 ligações, aqui ele está fazendo 4. Por isso da sua carga negativa. No caso, essa ligação é coordenada, aquela antiga dativa que a gente estudava. Assim como esse oxigênio está com uma carga negativa, ele está fazendo uma ligação a menos do que é o esperado para ele. Mas eles estão com um octeto completo, uma vez que eu tenho uma ligação coordenada aqui. Como eu tenho separação de cargas, isso daqui significa que não é comum eu ter essa separação. Então, o que o composto, o que esse grupamento faz para se estabilizar? Acontece a ressonância entre essa ligação aqui, entre essa ligação dupla e essa carga negativa. Assim, você também pode encontrar esse tracejado aqui. Lembra que esse tracejado é a mesma ideia daquela bolinha do anel benzeno, ou seja, tem ressonância dos elétrons lá no benzeno e aqui também. Então, tem hora que eu encontro a dupla para baixo e a carga negativa para cima. E assim, a gente pode encontrar qualquer uma das duas. Lembrando que essa também é a forma mais correta, uma vez que isso daqui mostra um híbrido de ressonância que a gente fala. Não se preocupe tanto com isso, só se preocupe em saber reconhecer essa função. Então, qualquer uma das formas que apareça, nós temos aqui a função nitro. O que precisamos saber dela? Compostos da função nitro são encontrados em explosivos. Essa é a coisa mais importante para você saber dessa função. Por quê? Porque justamente eles são muito reativos. Então, quanto mais grupos nitro eu tenho em um composto, mais explosivo ele vai ser. Ok? Uma vez que, justamente por conta dessa instabilidade aqui, eu torno esse composto muito reativo. Como que a gente dá um nome para compostos do grupo nitro? É muito simples. Nós consideramos o nitro como se fosse um radical, então a gente vai considerar ele na ordem alfabética, ver o número de carbonos, tipo de ligação entre eles, com a terminação O. Vamos para os nossos exemplos. Vamos lá, primeiro exemplo está aqui. Tenho apenas um carbono, ou seja, match. Como é um carbono, a gente tem a ligação AN, terminação O. Perceba, grupo nitro. Aqui eu não preciso numerar, uma vez que não tem outra posição para esse grupo nitro. Então, esse composto é conhecido como nitrometano. Outro composto que a gente tem aqui, nós temos o anel benzeno com um grupo nitro. Então, esse composto nada mais é do que o nitrobenzeno. Lembre que qualquer uma das posições do benzeno é igual, são equivalentes. Assim, não preciso indicar onde que ela está se eu tiver apenas um grupo nitro. Agora, um exemplo um pouquinho mais elaborado. Temos aqui uma cadeia ramificada, ok? E aqui nós temos um grupo metil no carbono 3 e um grupo nitro no carbono 2. Por ordem alfabética, o metil vem antes. Então, a gente tem o 3-metil, 2-nitro, butano. Perceba, no carbono 3, um grupo metil. No carbono 2, um grupo nitro. 4 carbonos a cadeia principal com ligação simples entre eles e terminação O. Ok? Composto agora famoso para você saber, esse daqui. Atenção, nós temos aqui 3 grupos nitro, ok? Num anel benzeno que também tem um grupo metil. Lembra que um anel benzeno com um metil, essa parte inteira aqui, eu posso chamar ela de tolueno, tá? Então, vamos para o nome oficial. Lembra que na prioridade, o grupo nitro é maior do que o grupo metil, por isso eu começo contando aqui como carbono 1. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se eu quisesse começar aqui, contando aqui no sentido anti-horário, também daria a mesma numeração.
Esse composto, o nome oficial dele é 2-metil 1,3,5-trinitrobenzeno, ok? Mas ele é muito mais conhecido pelo seu nome usual, trinitro, ou seja, 3 grupos nitro em um tolueno, ok? Trinitrotolueno, a sigla disso é o TNT. TNT, você já deve ter ouvido falar, é um explosivo utilizado em larga escala. Tanto é que, para você comparar o nível de explosão, o nível de intensidade que um explosivo pode funcionar, o TNT é base para isso. Tá? Então, temos aqui um explosivo muito usado em minas, enfim, em diversos locais. Esse daqui é o trinitrotolueno, ok? Agora um outro composto curioso para a gente analisar. Temos aqui, ó, 3 carbonos e perceba que a gente tem uma coisa um pouquinho diferente aqui, ó. Vou pegar essa daqui da ponta porque ela está mais fácil de enxergar. Nós tínhamos visto que o grupo nitro é o NO2, mas aqui eu tenho, além disso, tenho mais um oxigênio. Se eu trocar o NO2 por um H, nesses 3 carbonos, eu tenho a glicerina, que a gente estudou há algum tempo atrás. Nesse caso aqui, eu não vou chamar ele de nitro, eu vou chamar ele de nitroxi. Então aqui eu tenho o nome desse composto como 1,2,3-trinitroxipropano. Por que eu trouxe esse composto para a gente? Ele também é um explosivo, conhecido como nitroglicerina, uma vez que eu vou trocar os hidrogênios da glicerina por grupos nitro. Já aí que vem o nome, nitroglicerina. Muito simples de se preparar. Você pega uma quantidade de glicerina e mistura com ácido nítrico e ácido sulfúrico. Mas aqui uma informação interessante. Esse composto, além de ser explosivo, também é utilizado como um vasodilatador, ou seja, um medicamento cardíaco. E é o explosivo utilizado na dinamite. Ele é muito mais intensa a explosão com ele do que com o TNT. E tem uma história curiosa por trás desse composto. Talvez você já tenha ouvido falar da família Nobel, ok? É a família do prêmio Nobel, ok? Um cientista conhecido como Alfred Nobel tem a sua vida muito relacionada com esse composto. A família dele começou a produzir a nitroglicerina, só que por ser extremamente perigosa e fácil de explodir, Alfred Nobel perdeu parte dos seus familiares por conta de explosões com nitroglicerina. O que ele fez? Ele propôs misturar a nitroglicerina com uma substância inerte para poder reduzir esse poder de explosão dela e ela não ser tão perigosa assim. Foi assim que deu origem à dinamite. Alfred Nobel é aquele que inventou a dinamite, hoje amplamente utilizada. E mais do que isso, como forma de reparar os seus danos, digamos assim, com a humanidade por criar um explosivo, no seu testamento, Alfred Nobel dedicou o dinheiro dele, parte do seu dinheiro, para a criação do chamado Prêmio Nobel. O que é esse Prêmio Nobel? O Prêmio Nobel prestigia, né, naquela época, prestigiava 5 áreas do conhecimento diferente, por grandes descobertas. Quais eram essas áreas? Física, química, medicina, literatura e paz. Então, talvez você já tenha ouvido falar de pessoas que ganharam o Prêmio Nobel de Física, Química, Medicina, Literatura ou Paz. São as 5 áreas premiadas. Hoje em dia, a gente ainda tem esse Prêmio Nobel. O que é o Prêmio Nobel? Você ganha uma medalha, você ganha também uma quantia em dinheiro para poder financiar, continuar financiando as suas descobertas. Então, grandes descobertas que contribuem para o avanço da ciência são prestigiadas pelo Prêmio Nobel. São instituições diferentes que escolhem os ganhadores de cada uma dessas categorias. E hoje a Fundação Nobel ainda premia mais uma categoria, que é o Prêmio Nobel de Economia, ok? Então tá aí uma curiosidade interessante para a gente saber desse composto, a nitroglicerina. Então ela sozinha é extremamente explosiva. Uma vez que ela é misturada com outras substâncias, diminui esse risco com ela e eu tenho a origem a dinamite, que hoje ainda a gente usa, tá certo? Fechamos aqui mais uma função orgânica. Até a próxima. Tchau, tchau.